O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar de Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele, por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes também caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Charbel Makhlouf, um sacerdote, monge, eremita, libanês, que viveu no século XIX e depois de morto, tornou-se um prodigioso taumaturgo. É desses santos que fazem grandes milagres. Brevemente, quem foi São Charbel? Mas quero explicar quem foi São Charbel um pouco com o olho no Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é o Evangelho do semeador. Deus põe a semente da palavra, da graça no nosso coração, e para que isso tudo frutifique, para que a gente comece realmente a dar frutos divinos de amor, são necessárias algumas atitudes. Uma é acolher a palavra. Nada desse negócio da semente ser jogada no caminho. Mas mesmo quem acolheu, tem que acolher profundamente, senão vem o sol e seca. Mesmo quem acolheu profundamente, tem que se purificar dos apegos mundanos, senão não dá fruto. Tendo isso diante dos olhos, esses estágios de purificação, a vida de São Charbel. Vejam só, São Charbel, ele nasceu de uma família católica, devota. São católicos que seguem um rito, o jeito deles celebrarem a missa é um pouco diferente do nosso, mas é a missa, é Jesus, não é? Ou seja, é a mesma Igreja Católica, fiel ao Papa, só que eles são de lá, daquela área antiga do cristianismo, onde os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez, não é? Em Antioquia da Síria. São Charbel é um pouco mais ali perto, no Líbano, mas é a mesma área de evangelização primeira, onde os apóstolos mesmos evangelizaram. O que acontece é que, ao redor de um santo chamado São Maron, se organizou, né, toda uma... Vamos usar essa palavra, vai? Uma cultura, né, um jeito de celebrar missa que foi se desenvolvendo, etc. Nosso rito é o rito romano. O deles é o rito maronita. E ele, como católico maronita, ele era o caçula de 5 irmãos, ficou órfão de pai logo cedo, começou a viver a sua vida com Deus, começou a rezar como leigo, até que ele viu que finalmente ele precisava dar um passo.
um passo para se aproximar de Deus, para ser de Deus de verdade. E com 23 anos, ele decidiu sair de casa. Para nós, certas coisas da vida de São Charbel parecem radicais, loucas. As coisas que eu vou narrar aqui podem parecer extremas. Imagina, não precisa de nada disso. Pois é, porque não precisa de nada disso, o seu cadáver, quando você morrer, não vai ficar incorrupto, não vai começar a suar um óleo que cura centenas de doenças e faz milagres, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte: na espiritualidade do nada disso, não precisa, para que esse exagero? Nós continuamos, desculpa a palavra feia, a mesma porcaria de sempre. Né? A espiritualidade não precisa. Quando São Charbel foi monge e viveu como eremita, escondido. Ninguém via a santidade dele. Mas o homem morreu. Já com o cadáver ali no velório, se viu uma luz que saiu do sacrário. Os monges enterraram no cemitério, sem caixão, sem nada, que é o costume deles, simplesmente jogaram o corpo na terra. De repente, os muçulmanos começam a ir lá avisar: escuta, está saindo uma luz do cemitério ali, está saindo uma luz do cemitério. Aí os monges, que já tinham visto a luz, mas não queriam acreditar, foram lá ver, abriram o túmulo, era o corpo de São Charbel que estava brilhando. Colocaram o corpo para dentro da igreja, colocaram num caixão, etc. e tal. De repente, o corpo começa a suar um óleo, uma resina, que é usado e começa a curar centenas de pessoas. Não somente isso, o cadáver foi exumado 4, 5 vezes, e 4, 5 vezes ele estava flexível, como se estivesse dormindo. Estava, aspas, parecia vivo. E dessas 4, 5 vezes, as 2 últimas, né? As 3 últimas, as 2 antepenúltimas, né? Foi por Pio XI e depois por Pio XII, a mandato do Papa, em que havia médicos presentes que atestaram, viram a situação do cadáver com a pele flexível, assim, a textura do corpo como se tivesse acabado de morrer, e, no entanto, fazia 50 anos que tinha morrido. Finalmente, a terceira vez, quando exumaram, estava só o esqueleto. Mas vejam que esses fenômenos extraordinários que o céu diz, funcionou. Vocês não estão enxergando? Vocês não estão vendo? Esse tipo de vida é isso aí. Mas nós somos mais sábios do que Deus, né? Nós somos mais inteligentes do que Deus e a gente diz, não precisa. Para que isso? Então, tudo bem, não precisa. Eu acho que um santo cujo cadáver é preservado e faz tantos milagres, é bem possível que ele esteja numa situação de glória no céu um pouquinho maior do que aquela que nós miseráveis, depois de milhares de anos no purgatório, vamos ganhar, né? Está entendendo? Por quê? Porque o reino dos céus é dos violentos. Nós precisamos entender que, para que as realidades divinas comecem a operar dentro de nós, nós precisamos ir lá, onde está o nosso tesouro errado, o nosso apego. Então, nós não precisamos viver a vida de São Charbel do jeito que ele viveu, mas nós não podemos viver a vida cômoda que nós vivemos do jeito que nós vivemos. Então, vou voltar a contar a vida de São Charbel. Ele era jovem. Com 23 anos de idade, ele resolve se dedicar a Deus. Era órfão de pai, só tinha mãe, e ele saiu de casa sem se despedir de sua mãe.
para nós, crueldade. Entrou no mosteiro. O fato é que ele sabia a mãe que tinha. E a mãe não queria que ele fosse monge. Mãe dessas apegadas, grudadas. Uma mãe tem que entender que o bem do seu filho não é você, mamãe. Queira o bem do seu filho. O bem do seu filho não é você. Você é um instrumento para que seu filho alcance o bem. Mas o bem do seu filho é o que você quer, não é? Então, larga. A mãe de São Charbel queria uma vida, o nome dele era José Antônio. Né? O José Antônio queria viver uma vida de monge, queria se dedicar a Deus, mas a mãe não queria isso. A mãe, gente do campo, da roça, queria que o filho ficasse lá e que cuidasse das coisas da família. E, no entanto, o Zé Antônio deu no pé. Entrou no mosteiro, recebeu o nome de Sarbélio. Charbel é Sarbélio em português, que é o nome de um mártir do 2º século. Lá ele fez o seu noviciado para emitir os votos. Quando a mãe soube, foi atrás dele. Ele não abriu a porta. Recebeu a mãe e conversou com a mãe por detrás da porta, sem ver o rosto dele. Entreabriu a porta. Deixa eu ver você, deixa eu abraçar você pela última vez. Mamãe, nós nos veremos no céu. Para nós, crueldade, né? Crueldade. Mas por que para você isso é crueldade? Porque você não está vendo o amor. Você não enxerga o amor com o qual São Charbel amou. E como que o senhor sabe que ele amou tanto assim? Bom, depois de morto, o cadáver começa a fazer milagres, é sinal de que talvez tenha amor ali, né? Se tem um efeito, porque tem uma causa, né? E então, São Charbel, não bastando o desapego da família no mosteiro, ele quis se desapegar da comunidade do mosteiro. Era pouco para ele. Ele queria ser um homem livre, só de Deus, e foi ser eremita. Ou seja, os monges vivem numa comunidade é a vida cenobítica. Ele disse, está pouco. Você já renunciou à sua família, você já renunciou a tudo que você tinha. Você está aqui no mosteiro, renunciou até o nome que você tinha, você era Zé Antônio, agora você é Charbel, você renunciou a tudo. Não, mas está pouco, eu quero mais. E foi morar numa ermida, num eremitério afastado, no terreno do mosteiro, mas ele não tinha contato com ninguém. De vez em quando, o superior permitia que algumas pessoas fossem lá para receber de São Charbel alguma palavra de sabedoria, de orientação. E ele dizia palavras muito simples, palavras muito objetivas. Nada de grandes discursos. Dizia uma frase, 2 e mandava a pessoa embora. Aos 70 anos de idade, na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, São Charbel, celebrando missa, teve um AVC. Agonizou durante 8 dias e morreu. Nós nos colocamos diante do mistério maravilhoso desta vida incompreensível para nós. Incompreensível porque de um estilo de vida tão diferente do nosso. Mas para jogar luz nessa vida, entendermos
vamos pegar o evangelho de hoje. Primeiro, a semente cai na terra. O ato de fé. Você precisa acolher a palavra de Deus. Deus sabe o que é bom para você. Acolha a palavra de Deus, não suas ideias tontas. Deus fala na Sagrada Escritura, Deus fala na vida dos seus santos. A vida de São Charbel é uma palavra de Deus para você. Acolha, não desdenha. Eu estou contando aqui a vida de São Charbel, alguns estão dizendo assim, coisas, século XIX, imagina. O que é que aquele árabe lá sabia? Libanês, não entendia nada. Despreza. Bom, é o diabo que está pegando a semente que foi semeada e está levando embora. Aí você chega e diz, não, mas ele era santo, meu Deus do céu, ele fazia milagre. Eu preciso de uma relíquia de São Charbel. Quem que tem? Quem que tem um pedacinho, um tecidozinho com o óleo dele que eu vou fazer milagre? Ai, que beleza, eu vou pôr na minha doença, eu vou pôr na minha cabeça, eu vou levar lá em casa, vai fazer milagre para todo mundo. Ai, que beleza. Acolheu. Mas cria juízo, porque São Charbel pode fazer milagre? Pode, mas ele não vai fazer todos os milagres. Quando a cruz visitar você, e ela visita, tá? Quando a cruz bater na porta, e ela bate, essa sua fé empolgada vai fazer o quê? Porque Deus é amor, gente. Deus é amor e Ele quer que seus filhos amem. Mas como raios nós vamos amar sem renunciar aos nossos caprichos, sem querer carregar uma cruz? A cruz você não precisa nem inventar, ela vem. Ela se manifesta. Quando a sua cruz se manifestar, você tem que chegar e dizer, foi para isso que eu vim. O que irei dizer, Pai, livra-me dessa hora, mas foi para esta hora que eu vim. Existe cruz. A cruz da mãe do Zé Antônio, do futuro São Charbel, era renunciar ao filho. Minha senhora, larga, seu filho é religioso, ele é de Deus. Essa era a cruz dela. A cruz do São Charbel era enfrentar a mãe que não queria que ele saísse de casa. Para cumprir sua vocação. Depois, a cruz era a comunidade, eram os jejuns, eram as vigílias. Essa era a cruz dele, da vocação dele. E qual a sua? Para alguns, a cruz, eu não consegui viver essa vocação de monge. Por exemplo, São Rafael, né? Existe um monge, né? Na Espanha chamado São Rafael Arnaiz. Ele queria ser monge. Mas não pôde, ele era diabético. Saiu do mosteiro. Para uns, a cruz é entrar no mosteiro. Para outros, a cruz é sair do mosteiro. Para uns, a cruz é morrer cedo. Para outros, é viver longos anos. Mas quando a cruz se manifestar, ela não veio atrapalhar a sua vida. Foi para isso que você veio. Então, a empolgação de ter fé. Eu me converti. Pronto, acredito, etc. E tal. Muito bem, prepara. Vai ter cruz, vai ter sol. E se não tiver profundidade, seca e morre. Aí, uma vez que você... Não, agora eu já tenho fé. Eu estou provado. Eu aceitei. Que maravilha, que lindo. Sim, só que acontece o seguinte.
Você aceitou a cruz, aceitou o sofrimento. Você se converteu e já tem profundidade. Mas aí, Deus pede mais do que isso. Deus pede abandono. Porque nós temos o controle das coisas. Você pode renunciar a quê? Não, eu vivo a pobreza, renunciei meu dinheiro. Não, eu renunciei ao casamento. Não, eu renunciei a não sei que status. Renunciou aquilo, renunciou. Ótimo. A cruz fez o seu fruto em você, coisa boa, beleza. Mas, quando você renuncia à sua vontade, você não tem mais nada que renunciar, você renunciou a tudo. A gente começa renunciando coisas, aceitando cruzes. Mas Deus quer que a gente chegue num momento em que nós renunciemos à nossa vontade. Porque uma vez que você se abandonou e entregou sua vontade a Deus, você não tem mais nada para entregar. Entrega. Senão você vai ficar esmagado, sufocado por espinhos. E é isso que fez São Charbel. Você vê claramente na vida dele de monge, escondido, uma constante renúncia à própria vontade, de tal forma que a vontade dele era a vontade de Cristo. Mas, padre, precisa ser monge eremita para entrar no céu? Resposta: não. Mas era a vocação dele. E qual é a sua? Que você ainda está esperneando. Tem gente que gostaria, sei lá, de ser monja carmelita. Nunca será. Porque não é a vontade de Deus. Tem gente que gostaria de se casar. É possível que não seja o seu caminho. Tem gente que gostaria de ter saúde. Tem gente que gostaria de ter dinheiro. Tem gente que gostaria de ter, sei lá, que qualidades mentais, etc e tal, isso, aquilo. Meu irmão, renuncie sua vontade e você vai ver os grandes frutos. Renuncie por amor. Por amor. Por amor quer dizer o seguinte: eu não quero o que eu quero. Eu quero o que Ele quer. Essa configuração de nossa vontade a Cristo irá fazer os milagres. Os milagres físicos causados por São Charbel são somente a casquinha do ovo. Os grandes milagres de São Charbel foram os espirituais, os milagres do amor, da configuração a Cristo. Então vamos lá. Vamos renunciar nossas vontades e abandonar completamente. Abandono. Pare de querer. Mas queira o que Ele quer. Busque o que Deus quer, em cada pequeno detalhe. Aceitar. Isso não quer dizer que você vai ficar de braços cruzados e não fazer nada. Não. Nessas renúncias, nesses abandonos, a vida é muito ativa, porque você vai descobrindo o que Deus quer. Primeira coisa, o grande trabalho de descobrir, receber as luzes para saber o que Deus quer. E uma vez que eu sei o que Ele quer, como diz São Rafael Arnaiz, quem seria louco de querer o que Ele não quer? Quem seria louco de querer o que Deus não quer? Então, que São Charbel Macluf interceda por nós e faça em nossa paróquia o grande milagre de renunciarmos à nossa vontade e nos abandonarmos como criancinhas nos braços de Deus.